Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem me falado muito a respeito do tempo em que estamos vivendo, me mostrado na palavra que está se cumprindo profecias acerca do tempo do fim, acerca do comportamento das pessoas hoje. Então, movido pelo Espírito Santo, decidi estar gravando esse vídeo, porque, irmãos, a situação está muito crítica, e com isso nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, porque isso já foi profetizado. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus traz-nos uma advertência à apostasia dos últimos dias. E eu digo para você, isso está se cumprindo hoje, nesta geração. Observe que a palavra de Deus, ela diz aqui em 2 Timóteo 3, sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis, ou tempos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, vaidosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão a aparência da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Veja que a palavra aqui fala num contexto da igreja. Veja que aqui no verso 5 diz, guardarão a aparência de piedade. O que é a piedade? A piedade é a devoção, é o zelo, pela fé, a reverência a Deus, é a reverência por aquilo que é sagrado, por aquilo que é da vontade de Deus. Uma pessoa que é piedoso é uma pessoa zeloso pela fé, pelos ensinamentos de Jesus. Então, observe que hoje estamos vivendo num tempo difícil. A maneira dos pais criarem os filhos mudou. A própria lei do país mudou. A lei de Deus não mudou. Mas você observa que há tempos atrás, isso há 30, 40, 50 anos atrás, quanto mais você voltar no tempo, mais você vai observar que os costumes da sociedade, a própria lei brasileira, ela zelava por princípios éticos, morais e religiosos. Hoje não, hoje a lei, ela abriu brechas de maneira que a sociedade, ela tem toda a liberdade para fazer aquilo que bem quiser, e isso atestando que o ser humano, ele pode fazer suas escolhas livremente, como se não houvesse consequências. Então observe que hoje nós estamos vivendo num tempo em que se tornou normal as pessoas casarem e se separarem. Ou, além disso, você observa o seguinte, muitos nem casando estão mais. Por que casar para quê? O namoro já não é namoro como deveria ser. Então, observe que os princípios e os valores da fé foram fraudados, foram profanados, foram transgredidos. E aqui eu poderia usar muitas palavras. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. A palavra de Deus está nos advertindo que neste tempo difícil, é um tempo onde pessoas manterão a aparência da piedade, mas negarão com as obras.
Hoje há muitas igrejas que professam a fé em Cristo, mas você observa quando você estuda a palavra, quando você busca direcionamento do Espírito Santo, quando você olha para Cristo, para os ensinamentos de Cristo, para os ensinamentos dos apóstolos, você observa que há muitos que estão vivendo nos prazeres do mundo. Como a palavra diz, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E só mantêm uma aparência de piedade, de religião. Porque eles, é como diz o capítulo 4 de 1 Timóteo. E o capítulo 4 de 1 Timóteo diz: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns renegarão a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. Hoje está comum em muitas igrejas proibir aquilo que não é proibido por Deus e liberar aquilo que não foi liberado por Deus. Veja que quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, você vê em muitos pontos que a palavra de Deus, ela proíbe a embriaguez, mas não proíbe o fato de alguém beber para se alegrar. E veja que eu não estou aqui defendendo a bebida, porque eu não bebo. O Senhor me libertou do uso da bebida alcoólica, o qual me causou muito prejuízo, e graças a Deus tem mais de 10 anos que eu sou liberto do uso da bebida alcoólica, do cigarro, e não tenho pretensão de beber. Mas eu sei que o povo do Antigo Testamento bebia, o próprio Jesus transformou água em vinho. Então as igrejas, ao invés de recomendar que as pessoas não façam uso da bebida, porque a bebida traz consigo a dissolução, ela traz consigo muitos problemas, eles proíbem o uso da bebida e liberam um terceiro casamento, um terceiro casamento. É certo que há casos de exceção em que se pode observar um segundo casamento. Mas veja que hoje está banalizado nas igrejas. E o pior é que eles usam até um versículo. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, então o irmão tem que casar, a irmã tem que casar. Não seria muito melhor renunciar a esse desejo da carne para ter uma vida com Deus? Mas o pior é que a liderança não instrui os irmãos dessa forma. Eles instruem no adultério. Porque muitas das vezes o segundo casamento é adultério. E não é que um adultério não pode ter perdão, uma pessoa que comete um adultério, que casa e comete um adultério. O problema é que esses líderes, eles não orientam as pessoas assim. Então eles vão se arrepender de quê? Se eles casam a segunda ou a terceira vez e na consciência deles eles não estão pecando. Então eles vão se arrepender de quê? Se ao menos fossem instruídos que isso não é a vontade de Deus, que não é do plano original de Deus. O plano original de Deus é que um homem despose uma mulher, constitua família e vivam até que a morte os separe. Eles não ensinam isso. Então eles proíbem aquilo que Deus não proibiu e liberam aquilo que Deus não liberou. Observe que é o tempo do fim. É o tempo do fim. Irmãos, Deus tenha misericórdia dessa geração que está crescendo no mundo hoje. Hoje um pai cria uma filha, um filho, e não vê um bom futuro. Por quê? Você educa seu filho em casa, a escola vai educar de outra forma. Você ensina conforme os valores da fé cristã, mas a comunidade onde você está inserido, seja ela de católicos, de evangélicos, de qual nomenclatura for, essa comunidade não zela pelos princípios,
É como eu disse para os irmãos, pessoas que têm hoje 60, 70, 80 anos, que está com a mente boa, eles sabem que no passado existia as coisas erradas sim, mas não era igual hoje. Existia divórcio, existia, pessoas se separavam, não conseguiam divórcio, aliás, se separavam, ia morar com outra pessoa, mas não podia casar, porque o civil não fazia casamento. Isso é de um tempo para cá, que as pessoas agora podem casar e descasar, 2 homens se casam, 2 mulheres se casam e tá essa loucura. Mas antes não era assim, homem que se separasse da mulher, ou mulher que se separasse do homem, não conseguia a carta de divórcio. Se fosse morar com outro, ficava morando, mas não conseguia, não era fácil igual hoje, porque a lei do país zelava por esses princípios. Na própria Constituição brasileira já foi crime o adultério, hoje não existe crime mais. Então, irmãos, observe que tudo está caminhando para a depravação, a imoralidade. O mundo está caminhando para o mesmo cenário de Sodoma e Gomorra. E isso é tão terrível que hoje você vê a mídia manipulando jovens, manipulando a sociedade de um modo geral para cair na prostituição. Você olha nos finais de semana, ou seja, durante a semana, nos finais de semana é pior, as mesas dos bares, nas praças, cheios de jovens se drogando, se prostituindo. Então não tem futuro, casamento não dá certo mais. E por que casamento não dá certo mais? É por causa disso. Um rapaz já ficou com não sei quantas mulheres, uma moça já ficou não sei com quantos homens. Quando chega a ir morar com outro, ou até mesmo casar, não dá certo. Porque não é essa a vontade de Deus. Não estão dentro do parâmetro da vontade de Deus. E não estão buscando, aliás. Então são tempos difíceis. As igrejas, ao invés de se unirem, cada dia que passa você vê uma nova denominação. Mas não porque estão buscando a verdade. O mais triste é isso, o fato de haver novos locais de reunião, porque não é igreja, isso que é aberto todos os dias, porque a igreja viva somos nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós somos membros de Cristo, então não se pode abrir uma igreja, isso é apenas uma tolice que as pessoas dizem. Mas esses locais de reunião que são abertos, isso não é para pregar a verdade. Isso é simplesmente porque pessoas desprovidas da verdade estão causando divisão, fizeram do evangelho uma profissão, é um fato, porque Cristo não está dividido. Paulo não morreu por ninguém, Pedro não morreu por ninguém, isso que diz 1 Coríntios capítulo 1 a 3. Então por que tem que haver novas divisões a cada dia e vão pregar a mesma coisa, é a mesma dissolução, é só dinheiro, é só bens materiais. Tempos difíceis, irmãos, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, a palavra de Deus, ela já advertiu, ela está advertindo, mas poucos ouvirão e entenderão essa verdade, porque muitos estão apegados à religiosidade do próprio sistema religioso, muitos estão vivendo numa enganação, preso a um jugo religioso, de práticas religiosas que não levam a lugar algum, e estão sendo vencidos pelo pecado, porque não estão crendo da maneira que deveria crer, estão resistindo à verdade, como o próprio texto aqui, ele diz. É muito triste isso, irmãos, é muito triste isto. Você vê hoje, fizeram do evangelho uma profissão, um comércio, uma empresa. Que dia que você vai num posto de saúde, numa UBS, e lá você encontra com um pastor? Eles são iguais aos políticos.
Que dia que você encontra um prefeito num SUS? Não, ele tem plano de saúde, ele tem convênio disso, daquilo. Se você ganha um salário mínimo por mês, o pastor ganha 4.000, 5.000 ou mais por mês, tem carro zero para andar, tudo às custas da igreja. Então está tudo fora do parâmetro de Deus. Um pregador pode ser sustentado pela igreja? Pode. Mas isso vai depender de muitos fatores. Então, irmãos, hoje é o tempo do fim. E de agora em diante, tudo está fadado ao fracasso. É com pesar que eu digo isso, mas se você observar, você vai entender. Casamento não dá certo mais. Pessoas que casaram de 20 anos para cá, 80% já se separaram. Por quê? Você vê algum pregador pregar contra o uso do smartphone, do telefone celular? Observe que hoje a internet está mais perigosa do que a cachaça, mais perigosa do que a droga, porque ali entra uma mensagem silenciosa no telefone de uma mulher casada, de um homem casado, e a partir dessa faísca, porque você começa um incêndio com uma faísca, a partir dessa mensagem começa ali uma traição, um adultério, uma família destruída, um casamento destruído, não se tem amor aos filhos, não se tem zelo pela moral, pela fé. Isso é triste porque a igreja hoje se resumiu ao fato de pessoas irem ao culto 3 vezes por semana ou uma vez por semana, mas não se vive mais em comunidade. O objetivo de seguir a Jesus não é você ir à igreja todos os dias da semana, não é isso. É você zelar pela sã doutrina. Mas você observa que tudo isso que eu disse está dentro da palavra. O que será dessa juventude? O que será dessas crianças, desses adolescentes? As meninas estão alcançando a adolescência e estão se prostituindo. As crianças, a partir da adolescência, já estão entrando no mundo das drogas. O que vai ser deste mundo? O que vai ser da igreja? É tempo do fim, irmãos. Dias difíceis. As pessoas que temem a Deus precisam se unir e não continuar com essa divisão desses homens corruptos. Abrem uma igreja, eles querem ter um salário bom, ter um nome reconhecido. É isso que eles querem, eles não querem zelar pela verdade. Eu prego o evangelho, não ganho R$1 por isso e nem quero ganhar. A minha glória é fazer a vontade de Deus. Irmãos, é muito triste o que está acontecendo. Você vai em igreja, você vê teatro, você vê discurso, você vê aplausos, você vê gritos, é só aparência. Igreja de tudo enquanto é tipo. Se divide uma igreja pelo fato de que um acha que tem que gritar, o outro não quer gritar. Que palhaçada, misericórdia. Mas tudo isso está cumprindo a palavra, irmãos. Deus tem misericórdia. Aqueles que são sinceros precisam tomar uma atitude, precisam se unir pela fé, a fé em Jesus, e saber que é tempo do fim. Os homens se tornaram egoístas, amantes de si mesmos, soberbos, desobedientes a pai e mãe. Tudo isso que o texto de 2 Timóteo capítulo 3 disse está acontecendo, irmãos. E como que as coisas vão melhorar daqui adiante? A igreja é feita de famílias. Se a família foi atingida, como que vai ser daqui para frente? Muitas pessoas que eu conheço não vão à igreja pelo fato de que ele olha na igreja e vê um crente que está no 3º casamento, que está com 3 famílias. Que é isso? Pelo amor de Deus, irmãos. Por que a pessoa não faz uma renúncia? O casamento não deu certo. Ele dá um tempo, ele não casa mais.
Não, preferem se entregar ao adultério, depois vê um irmãozinho lá que está com problema de vício, quer julgar ele, vai para o inferno. Os embriagados não entram no céu. E os adúlteros entram? Deus tenha misericórdia, irmãos. A palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, a vida de alto domínio, de sobriedade e dedicada à oração. Irmãos. Porque o fim de todas as coisas está próximo. É preciso ser sóbrio, é preciso se dedicar à oração, é preciso ter uma vida de alto domínio. Mas para começar, alguns cultos já passaram do ridículo, de tanta baderna. Deus tenha misericórdia do seu povo que está sendo enganado, porque toda igreja tem pessoas sinceras. As palavras são duras, irmãos, mas é preciso falar abertamente. Eu quero que você comente nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você faça com que ele chegue a mais pessoas, porque é preciso falar. Deus é amor, mas é justiça também. Nós precisamos orar pelas famílias, nós precisamos orar pelas crianças, pedir a Deus misericórdia, porque da maneira que as leis se tornaram corrompidas, de agora em diante as coisas vão de mal a pior. Vão de mal a pior.